Nas características de Ehud aparece que ele era canhoto. E canhoto é uma expressão que as pessoas geralmente usam para designar alguém que ou não sabia usar a mão esquerda, ou melhor, não sabia usar a mão direita, ou tem a expressão também canhestro, que era alguém que guerreava com a mão oposta àquela que era usual, que geralmente era a direita, né, que era canhestro. Então nós temos aí canhoto para o uso diário da mão esquerda e canhestro para o uso especificamente guerreiro da mão esquerda. Agora, é interessante trazer isso aqui porque esse aqui é um dos textos mais antigos que vão mostrar a surpresa que a humanidade tem em relação aos canhotos, né? Aos canhotos, que isso foi chegando desde questões religiosas até jurídicas e até ideológico-políticas, que é o que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo. É interessante a gente ver que desde tempos inimagináveis, esquerda, e aqui eu estou apontando o meu braço esquerdo, né? Esquerda foi sempre associada a algo maligno, ou a algo inferior, ou a algo, na melhor das hipóteses, diferente do normal. Por isso que essa surpresa aqui de dizer a Ehud, homem canhoto, filho de Gera. E lá no capítulo 20, versículo 16, Gera, ele era um benjamita, né, o Ehud, vai dizer também que numa guerra que ficou envolvidos os benjamitas, que a gente vai meditar nelas quando a gente chegar no capítulo 20, diz que lá tinha centenas de homens benjamitas canhestros, que guerreavam com a mão esquerda, que eles acertavam um fio de cabelo, né? Então mostrando assim, olha, eles eram diferentes. Então, na história da humanidade, o que aconteceu com os canhotos foi algo semelhante ao que acontece até hoje com as pessoas homoafetivas. Elas já são vistas como alguma coisa estranha, né? Ah, isso é contra a natureza, não gosto de mulheres ou não gosto de homens. E aí, especificamente, quando o homoerotismo vai atingir as feminilidades, seja o fato de uma mulher demonstrar desejo sexual no sentido de amar outra, seja o fato de um homem não apenas amar um homem, mas ter gestos efeminados. E a gente tem até na Bíblia problemas de tradução. Por exemplo, 1 Coríntios fala que nem efeminados nem sodomitas vão herdar o reino de Deus, quando na verdade as palavras originais têm a ver com pessoas lisas, que sabem passar a perna nas outras, driblar as outras, e pessoas de caráter violento e invasivo. Então não está falando ali necessariamente da sexualidade, né? Mas aí as pessoas perseguem aquilo que é feminino na humanidade, né? Seja uma mulher se expressando como mulher na plenitude da sua sexualidade, seja um homem com performatividades afeminadas, digamos assim. É isso que a humanidade persegue, né? E a gente faz tantas coisas contra a natureza, mas a gente presta atenção na sexualidade. Se ela for contra a natureza, aí ela vai ser digna de todas as condenações. E esse tipo de olhar que se tinha e se tem até hoje com as pessoas de sexualidade homoafetiva, há muito tempo na humanidade tem esse estranhamento também com tudo aquilo que tem a ver com esquerda. Tem até um versículo em Eclesiastes, né, que vai dizer que o coração do homem justo se inclina para a direita e do perverso para a esquerda, já mostrando essa tradição um tanto perversa, porque se o coração fica no mediastino tendendo à esquerda, então não deveria ter essa maldade toda sobre quem tem um olhar voltado para a esquerda, né? Mas assim que as pessoas instituem, daí o diabo também ser chamado de canhoto do ponto de vista religioso, né? E daí também algumas práticas sociais, por exemplo, dentre os vários motivos de uma noiva na cerimônia entrar à esquerda, um deles é esse, que o homem, a autoridade, ele fica à direita e a mulher, além de ser um ser julgado inferior ou precisando da proteção masculina com seu braço direito, ela entrava à esquerda. Eu lembro até que uma vez eu estava dando aula sobre isso e alguém cochichou assim, mas eu ouvi alguém cochichou com os colegas assim, mas tudo esses professores contestam, então entram um em cima do outro, sem compreender que quando a gente está falando de práticas sociais, até essa questão de quem vai entrar em cima de quem numa cerimônia de casamento, ela tem significados culturais e políticos, sim, né? Não é que uma moça agora não possa entrar à esquerda de um noivo, mas
quando ela faz isso tendo consciência das origens dessa prática, ela pode fazer isso de maneira transformadora ou fazendo o seguinte: eu entrei aqui à esquerda porque é uma questão incidental, mas eu não sou esquerda no sentido de ser ruim ou ser inferior, né? Então, por trás dessa admiração do canhoto Ehud, nós temos essa velha discussão moral, jurídica e política acerca do que é esquerda e direita, e aqui eu queria trazer um pouco essa diferença para você. Por exemplo, quando a gente vai falar de esquerda e direita, nós estamos falando de duas questões, e aí já partindo para o sentido jurídico e moral, duas questões sobre a estrutura da humanidade. Primeiro, direita tem a ver com a estrutura da humanidade, que é o quê? A humanidade quer proteção, a humanidade quer segurança, a humanidade quer moradia, a humanidade gosta de se associar à natureza no sentido de querer se submeter a alguma autoridade. Então a direita tem a ver com essas questões estruturais da humanidade, o que não tem problema nenhum a estrutura da humanidade. Às vezes no sentido ruim também, porque faz parte da estrutura da humanidade ser machista, considerar o ser humano do sexo masculino superior a todos e a todos e às vezes até a Deus. Faz parte da estrutura humanitária o racismo. Até hoje as pessoas não percebem o quanto que elas são preconceituosas com as pessoas não brancas. Faz parte da estrutura da humanidade a misoginia, um pensamento contra tudo aquilo que nos leve à feminilidade. Então é a direita no sentido estrutural que deveria ser estudado. E aí nesse sentido é que a gente faz essa comparação com a esquerda, porque se a direita tem a ver com a estrutura humana, a esquerda tem a ver não com a anulação dessa estrutura, mas com a transformação dessa estrutura. Se a gente for olhar aí, o Espírito Santo em nós agiria por via da esquerda, porque ele vem no sentido de transformar a nossa estrutura e a nossa velha natureza. É aí que Jesus fala, por exemplo, quem não nascer da água, direita, estrutura, e do Espírito, esquerda, transformação, não poderá ver o reino de Deus. E não fique chateado ou chateada, porque eu estou falando primeiro das questões morais e jurídicas, ainda não cheguei na questão política, né? Então, outra diferença então, a direita, por questões de proteção, ela vai ter uma tendência com o domínio, com a hierarquia, e a esquerda vai sempre mostrar a contestação a isso. A gente vai ver até as revoluções históricas, a Revolução Francesa, né? Ela é considerada esquerda porque ela veio abalar a estrutura do absolutismo, da figura do rei como autoridade, aquela autoridade tão macabra que alguns reis entendiam que eles tinham autoridade para tirar a virgindade das mulheres na cerimônia de casamento, né? Se não é um pensamento esquerdista para contestar isso, a gente não teria chegado hoje às liberdades individuais. A direita vai nos trazer a questão do conservadorismo, de conservar a estrutura. A esquerda vai trazer a questão da transformação dessa estrutura. Outra diferença, a direita traz uma tendência à uniformização. É só você ver que os movimentos de direita eles gostam muito daqueles movimentos uniformes, né? Uniforme de polícia, uniforme do exército, uniforme do 7 de setembro, uniforme de movimentos, tudo estrategista. Já a esquerda vai nos convidar à diversidade. Não quer dizer que não existam uniformizações ocasionais, situacionais. Por exemplo, uma sala de aula é bom que os alunos sejam uniformizados para identificá-los. Mas a questão da diversidade é que o ser humano não é uniforme, o ser humano não é biscoito, o ser humano não fala uma só língua, o ser humano não tem uma só crença, o ser humano é diverso em todos os seus aspectos, na religião, nas crenças, na cultura, na sexualidade, na maneira de distribuir as coisas, né? E isso tem a ver com esquerda. A direita, ela sempre vai ter uma reação às transformações, por isso que algumas pessoas vão dizer assim, eles reacionário de direita, porque toda vez que a gente é convidado a uma transformação, há alguém pensando assim, acabou a nossa segurança, né? Enquanto isso, a esquerda vai nos trazer essa constante crítica dialética. O que é uma constante crítica dialética? Olha, eu estou criticando agora esse status, mas eu tenho que tomar cuidado que na hora que o crítico sobe ao poder, ele vai querer preservar isso, então alguém vai ter que criticá-lo. Então, essa constante crítica da esquerda ela é importante, mas ela acaba produzindo nas pessoas também uma sensação de insegurança. Daí a gente vai para o próximo tópico, que se a direita dá uma sensação de segurança com seu conservadorismo, a esquerda acaba dando uma sensação de caos,
Mas e agora? Como é que é isso? Como é que eu chamo isso? Aí as pessoas, elas leem a esquerda com os seus olhos de direita. As pessoas pensam assim, mudança significa caos. E não é, mudança significa aquilo que o Evangelho traz para nós. O que é mudança? É caos? Não, mudança é você caminhar com o Senhor, andar na presença dEle, e aí é que você vai descobrindo que a única estabilidade que você tem na vida é você estar em Cristo, é andar com Ele. Que se você quer se apegar a rituais, você vai para a direita no pior sentido do termo. Por isso que na fé esses conceitos são muito relativos, porque Jesus ressuscitou e assentou-se à direita do Pai. Mas não quer dizer que o Pai ficou inferior, não. Quer dizer que se Jesus sentou à direita por uma questão de autoridade, o Pai e o Filho vão estar sempre nessa comunhão dialética, que é o que deveria acontecer com esquerda e com direita na nossa sociedade. Eles deveriam o tempo todo jogar a luz uns nos outros sem considerá-los como inimigos. Isso eu estou falando no sentido jurídico e no sentido moral. Já no sentido político, o que a gente faz? O que está acontecendo no Brasil atualmente? O Brasil julga todo mundo que tenha esses pensamentos de esquerda como pessoas do mal, já que a Bíblia mostra a esquerda sempre associada ao diabo, sem perceberem que o pai está à esquerda do filho, então a esquerda tem a sua importância, né? Porque na qualidade de pai ele é o gerador, ele tem o seu filho Jesus, mas ele tem os seus filhos que o tempo todo ele está fazendo, porque a esquerda é isso, é transformação. Mas as pessoas ficaram nesse julgamento não moral, mas moralista, de falar esquerdopata, venenoso, só pensa em destruir, não respeita as autoridades, e na verdade não é nada disso, conforme você viu aí. Eu sugiro que, se você não entendeu, volte um pouquinho esse vídeo e reveja a comparação que eu fiz entre o que é esquerda e o que é direita, né? O que é direita e o que é esquerda, para quem está me assistindo. Então, é importante você compreender que a gente não pode se prender a isso. Você pega, por exemplo, no sentido político, você vai ter corrupções de direita, mas o Brasil fica prestando atenção só em corrupções de esquerda. O Brasil fica o tempo todo pensando assim, eu não posso ter uma vida que Cuba, Venezuela e Nicarágua, pensando nos países latino-americanos, né? Olha só, a esquerda faz isso. Isso são países de corrupção de esquerda. E quem faz essa leitura não faz a leitura das corrupções de direita, que se você vai ver os demais países da América Latina, a maioria são todos capitalistas pobres de direita, né? Então é isso, a gente aponta o defeito de 3 países, ou 4 talvez, mas a gente esquece das outras dezenas de países que vivem da miséria da direita, do capitalismo. É isso que as pessoas não conseguem entender. Confundem esquerda e direita com corrupção de esquerda e coisas bem feitas da direita. Na verdade, as duas ideologias, esquerda e direita, porque são ideologias humanas, ela teve os seus acertos e teve os seus erros e corrupções terríveis, né? Se a gente pode falar da corrupção da China, um país supostamente de esquerda, por que a gente faz vistas cegas à corrupção do Trump e à corrupção de Bolsonaro, 2 de extrema direita terrivelmente corruptos? Porque a gente faz essa crítica com essa crença de que tudo que é de esquerda é ruim. Mas se você for olhar, Jesus tinha atitudes que você julgaria de esquerda. Por exemplo, a direita, ela tem uma tendência de querer segurar a família tradicional. O que é família tradicional? Marido, mulher e sua prole. Só que, na verdade, nem Deus no Antigo Testamento e nem Jesus, que é Deus em pessoa, ficou perseguindo, querendo instituir essa família tradicional. Primeiro que no Antigo Testamento Deus encheu Salomão de sabedoria para dizer, olha, existem amigos mais chegados do que irmão. Então já esfarelou a família tradicional. Segundo que você vai ver, a gente está vendo aqui no povo de Israel, a formação de Israel, como que não foi nada tradicional. Jacó tinha 4 mulheres, e aqui eu não estou pregando a favor de poligamia, estou dizendo que Deus está olhando, o seu temor a Ele, e Ele vai falando com cada um, de acordo com a revelação que cada um recebeu, né? O que a gente não pode é ficar vivendo aquela família de fotografia, que isso é mentira, é hipocrisia. Por isso que Jesus, enquanto esteve conosco, ele não teve essa família tradicional. Para começar, que ele nasce de uma virgem, nada tradicional esse nascimento, né? Que já deixa aí no menino Jesus e no Jesus de Nazaré
um grande questionamento para aqueles povos. Segundo, quando Jesus exerceu seu ministério público, a sua família não conseguia entender o que estava acontecendo com ele, e eles já chamaram pelo menos 3 vezes pessoas para buscá-los porque eles achavam que ele estava louco operando aqueles milagres, porque eles não entendiam a sua palavra, foram se converter depois que ele foi embora. Não tem nada de tradicional nessa família. Jesus, ele vai dizer o seguinte, todas as vezes que tentavam mostrar a família tradicional dele, sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus parava, todo mundo, olha, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus e aguardam. Isso é pensamento de esquerda. Ele está anulando a família? Não, ele está jogando novas luzes sobre a família. E ele, como ser humano, teve que enfrentar essa questão, que ele, na hora da crucificação, a relação dele com a família dele estava tão complicada que ele teve que entregar a Maria, a mãe dele, para o João cuidar. Porque Tiago e Judas, que vieram se converter depois e escreveram uma carta na Bíblia, cada um, nem ele suportava aquela cena. Quer dizer, não tem nada de tradicional aí. E Jesus não fez disso uma crise, ele só quis dizer o seguinte, olha, quem fala a vontade de Deus é minha família. E aqui eu não estou te convidando a desprezar a sua família biológica e nem a desonrar os seus pais, só estou te dizendo que esquerda e direita é isso. Tem a estrutura, mas tem sempre o pensamento de esquerda jogando luz, te convidando à transformação. Daí o Espírito Santo, de alguma maneira, ser de esquerda quando ele vai dizer, olha, não se conforme com este mundo, com essa estrutura, com a ordem das coisas, com a tradição das coisas. Transforme-se pela renovação do seu entendimento. Jesus começa o Sermão do Monte assim, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, faça assim, direita, estrutura, necessário, bem-vindo. Eu, porém, vos digo, esquerda, transformação em dialética, para que não se transforme em doutrina pesada. Tá vendo? Que uma coisa complementa a outra. A gente precisa de estrutura e a gente precisa também de transformação constante dessa estrutura. Não vos conformeis com a estrutura, mas transformai-vos o tempo todo em Cristo Jesus. E aqui eu estou falando de esquerda e de direita no Evangelho. Não confunda esquerda e direita com as corrupções domesticadas tanto por direitistas quanto por esquerdistas. E isso é perverso de ambos os lados. Agora, quem não nascer da água, direita, e do Espírito, esquerda, não pode ver o reino de Deus, e durma com esse barulho. Né? Quem tiver ouvidos para entender o que eu estou entendendo, o que eu estou dizendo, sabe que eu não estou aqui falando nenhuma heresia, falando nenhuma coisa que vá contra a sua alma. Eu estou te convidando a ir no mesmo caminho de Jesus, que é o caminho da transformação, que é o caminho de emergir o papel da mulher na sociedade. Jesus fez isso, sobretudo. Chamar a atenção para os diferentes. Daí o primeiro evangelho ser pregado lá na África para o secretário da rainha Candace da Etiópia, o eunuco. Então, Jesus evidenciou aquilo que os direitistas morrem de medo, que são as minorias desvalorizadas, as minorias vistas como lixo, como escória. Né? E isso é compreender o pensamento de esquerda. E isso é fazer o que Israel conseguiu fazer com Eude. Olha, ele é canhoto. Ele é canhoto, benjamita. E Deus usou isso que a sociedade tinha preconceito para salvar aquela sociedade. Do canhoto veio uma paz de 80 anos de duração. Então, na nossa meditação hoje, eu queria que você pensasse um pouquinho antes de julgar. Ah, mas Eclesiastes diz aquilo que você falou lá, que o coração do perverso se inclina para a esquerda. Isso é apenas uma tradição político-ideológica. Porque, na verdade, se você entender tudo que eu falei aqui, Jesus é de esquerda. Pode não ter sido no sentido político do termo, mas no sentido jurídico, no sentido moral, no sentido ético, melhor dizendo, que a moral é muito limitada, mas no sentido ético, ele foi de esquerda o tempo todo, porque ele o tempo todo estava jogando luz nas estruturas humanas, nos costumes humanos, no naturalismo humano. O que é o naturalismo? É a gente querer achar que tudo tem que ser ao natural, enquanto você, só de estar me assistindo aqui, já não está sendo natural. Mas esse desejo nosso de ser natural, de ser governado igual uma horda de macacos, isso é uma inclinação da estrutura humana que tem a ver com a direita, com a tradição. O Evangelho veio transformar isso. Jesus fala assim, olha, melhor do que ter líderes é entender que
Só há um único Deus, um só Senhor, um único Mestre. Tem de ter transformação da consciência para entender isso. E falar isso é falar pensamentos de esquerda. E aqui eu estou falando do canhoto, da transformação de Satanás, porque a esquerda satânica é aquela que te faz desconfiar de Deus. A esquerda que eu estou te apresentando aqui é aquela que te faz desconfiar dos homens e confiar unicamente no Senhor. Por que Jesus foi morto como rebelde? Porque eles o viram como esquerda. Por que você hoje tem tantas liberdades, inclusive a liberdade de criticar esse meu vídeo e de achar que eu sou do diabo? Porque alguém veio lutando acerca dessas liberdades, né? Mesmo que elas tenham sido feitas de maneira humana, mas elas foram necessárias. E aqui também, para finalizar a nossa meditação, eu quero pensar não sobre a questão deles terem recorrido à guerra e à estratégia de enterrar uma faca na barriga do rei, que era aquilo que eles tinham naquele momento. Mas é pensar nisso, até na crítica que você faz ao que algumas esquerdas fizeram no decorrer da história, como Che Guevara. Numa situação de opressão, onde um rei estava oprimindo um povo, na terra dos homens, na terra que os homens construíram para si, na estrutura de direita que a humanidade construiu para si, a única linguagem, infelizmente, é a da estratégia, é a da rasteira, é a de você fabricar uma faca e calar um ditador daqueles. Aqui eu estou falando dos dias de Ehud. Hoje em dia, eu diria, a única estratégia num país onde quem tem grandes fortunas, por exemplo, não quer pagar um centavo por essas fortunas que foram herdadas com muito sangue de muitos inocentes, a única saída é a gente ir às ruas, se manifestar e exigir a taxação dessas grandes fortunas. Isso é de esquerda e isso nem é mal. Isso é necessário. É jogar luz nessa estrutura perversa que foi construída no Brasil. Qual é a estrutura perversa que se construiu no Brasil? Trabalho escravo, aí depois que se liberta os negros dessa escravização, nenhuma compensação para eles. Pelo contrário, nós tivemos esse final de semana um pastor da Igreja Quadrangular zombando de cotistas, insinuando que cotista não teve inteligência, que cotista ganhou uma vaga, o que é uma grande mentira. Esse pastor de direita precisa da luz da esquerda no seu discurso, no nome de Jesus, porque você separar cotas nas universidades para negros ou para outras divisões sociais é você compensá-los por toda a construção perversa que aconteceu no país, e não é dar ponto de graça não, é reservar vagas, que é o mínimo. Mas eles fazem provas, eles concorrem entre si, só que concorrem de maneira diferenciada, já que você pega, por exemplo, no país, direito. Olha o nosso Supremo Tribunal Federal. Veja se você vê lá alguma pessoa preta entre aqueles 11 ou 12 funcionários do Supremo Tribunal Federal, né, incluindo os 10 juízes, o presidente, o procurador da República e a secretária da seção. Não tem uma pessoa nem indígena ali, num país de quase 60% de pessoas pretas. Então a cota é dizer, se o Supremo Tribunal Federal realmente representa a população, a gente precisa reservar 2 vagas pelo menos para a concorrência. Mas tem concorrência, não é vaga dada de graça. Enfim, compreender a esquerda no sentido ético, como eles compreenderam o Ehud, é isso, é entender que contra a opressão não há diálogo, não há. O próprio Deus, quando se manifestou nos juízes, era via violência, porque uma direita extremada só entende a linguagem da violência. Eu não estou convidando você para a violência nem para a guerra, só estou te dizendo o seguinte, compreenda as pessoas que estão tentando derrubar esse status de opressão. Porque isso é ser de esquerda, mas isso não é ser necessariamente do mal. Né? Ainda que haja corrupções de direita e de esquerda, a gente sabe que a opressão ela só se vence com confrontação. A própria direita, que tanto critica as revoluções de esquerda, o que ela faz quando a gente vai lutar por salários, por igualdade? Bota a polícia em cima e desce o cacete na gente. Eu estou falando na gente porque eu me assumo aqui para você. Tenho simpatias pelos pensamentos honestos da esquerda. Só que você, como muitas pessoas queridas que a gente conhece, faz uma leitura errada da esquerda, das lutas das mulheres. Igualzinho eles fazem uma leitura errada da luta do cristianismo. O cristianismo histórico foi muito opressor, mas as ideias de Cristo são profundamente libertadoras.
Tem políticas de esquerda que são opressoras porque tem gente mal intencionada nelas? Tem. Mas as ideias de esquerdas, como as da cristandade, as de Cristo Jesus, são ideias de libertação. E por essas ideias, a gente deveria lutar sim, como Israel soube valorizar o Eude, que lhes trouxe 80 anos de paz, não fosse as idolatrias deles. Né? Porque neste tempo de eleições, começa a circular nas redes, porque isso pega as pessoas de maneira muito desprevenida, essa disputa e essa associação injusta e iníqua entre esquerda e perversidade e cristianismo e conservadorismo. A pergunta que eu faço aos crentes de direita é: por que vocês precisam da mentira para derrubar aquilo que vocês consideram do diabo? Por que vocês precisam da mentira, cujo diabo é o pai, né? Para ficar derrubando ideias que vocês pensam ser de Satanás? Porque são cristãos de direita que fazem a função satânica de mentir acerca daquilo que eles pensam ser esquerda, né? E o que eu poderia dizer para você? Primeira mentira está aí. Não é que existem evangélicos que não querem que a Bíblia seja o fundamento dos ensinamentos de Jesus. Na verdade, existem evangélicos que creem no Evangelho, como existem cristãos que seguem a Cristo, que estão o tempo todo lutando contra a manipulação que pessoas que fazem este vídeo realizam acerca da Bíblia. A Bíblia para eles não é palavra de Deus, é instrumento de fetiche para iludir pessoas desatentas. Agora, esses evangélicos que eles falam que não querem que ensine a Bíblia, não é que eles não querem que ensine a Bíblia, é que eles não querem que se utilize a Bíblia como instrumento de mentira contra o nome de Deus, que é o que acontece conforme eu vou mostrar para você daqui a pouco. Mas uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa são os mercadores dessa palavra que vendem para você a ideia de que eles são de direita conservadora. E na verdade eles é que estão adulterando a palavra de Deus em nome dos seus conservadorismos. Por exemplo, se um evangélico conservador se orgulha de lutar em favor da família tradicional, família que nunca existiu nem nas escrituras, né? O que existe de tradicional nas famílias? É esconderem as violências contra as mulheres, é um homem ter mais de uma mulher, é um homem desejar as mulheres das próprias famílias. E isso é que é a família tradicional na prática. Né? E aqui, apesar da esquerda estar sendo associada com o casamento gay, na verdade o que a esquerda valoriza é a liberdade, são as liberdades individuais. Não é impor casamento gay, nem impor outros costumes que não são do seu apetite, mas é no sentido de que a sociedade é composta de diversidade, inclusive de casais gays. E a República não é uma igreja para forçar as pessoas a viverem uma vida de acordo com a crença de alguns. Porque essas pessoas, em relação às quais você pode até se escandalizar, elas pagam impostos, elas têm direitos civis, homofobia é crime, entre outras questões. Mas aí o pessoal junta uma coisa, né? Junta, porque ele sabe que um cristão de direita, na hora que vê essa imagem, já não consegue enxergar mais nada no vídeo, já associa a esquerda com coisas absurdas, né? Igualzinho a religião de direita dos dias de Jesus fez com ele, mataram Jesus porque achavam ele muito à esquerda da realidade. Pessoas que creem em Jesus de verdade e que por isso elas têm ideias mais à esquerda, como Jesus tinha ideias à esquerda em relação aos dias dele. Os judeus dos dias de Jesus, eles queriam conservar a tradição de Moisés, a lei de Moisés, as práticas que mantinham a alienação da mulher. Aí o que Jesus fazia? Quais eram as práticas de Jesus? Eram todas à esquerda, porque Jesus elogiava, acarinhava e acolhia as mulheres em público, tão condenadas pelo judaísmo. Jesus, uma das frases que ele mais falou, que são frases da esquerda, é que a minha alegria é que o evangelho está sendo pregado aos pobres. A direita até acusa as esquerdas de gostarem de pobres para manipulá-los. É claro que tem gente corrupta tanto na esquerda quanto na direita, que ambos usam os pobres para promoverem os seus discursos e suas políticas. Mas não é por isso que o ideal de esquerda seja em si mesmo desonesto e até criminoso. A maioria das pessoas de esquerda, elas estão ali para promoverem a igualdade, que é tirar as pessoas de um lugar subalterno e colocar no lugar igual ao das outras pessoas que pagam impostos. Isso é que é uma ideia de esquerda. Ah, mas é que tem gente que usa pobre para poder ficar rico. Até no atual governo, que é de direita ou de extrema direita, eles estão usando os pobres para crescerem nas pesquisas. Né? Aí eles, ao invés de entenderem isso, que tem corruptos na esquerda e na direita, eles associam apenas a esquerda a essas corrupções
que se utilizam dos pobres para se manterem no poder. Porque os evangélicos, eles são fãs do neoliberalismo desalmado, que tira direito de pobres, que tira direito de trabalhadores, como já vem acontecendo, né? O Paulo Guedes todo mês inventa uma mentira, fez várias reformas dizendo que o Brasil ia lucrar não sei quantos, o Brasil está cada vez mais pobre. E aí eu vou dizer o quê? Você que é cristão ou cristã, vocês gostam disso, desse neoliberalismo desalmado? Ele, por exemplo, não esteve nem aí em socorrer famílias desfavorecidas do país durante uma pandemia. Né? Nem ministro da saúde ele deixou a gente ter durante a pandemia, foi colocá-lo agora no finalzinho, que agora começa a ficar bom para ele. E aí você vai dizer o quê? Que isso não é uma pessoa desalmada? Essa transformação é que tem a ver com a ideia de esquerda. Todos nós temos o direito de queremos conservar as coisas, conservar a natureza, conservar a vida, conservar a segurança. Isso tudo é bem-vindo. Já o conservadorismo é aquele que rejeita aquela transformação que vai melhorar a conservação. Porque ser de esquerda não é ser contra a conservação. Ser de esquerda é ser contra o conservadorismo. Olha só, Deus criou as pessoas. O que o conservadorismo faz? Coloca o homem acima da mulher. O que as ideias de esquerda fazem? Traz a mulher para o lugar digno dela, o mesmo lugar para o qual Jesus quis trazer. Como que eu posso dizer que isso é uma ideia maligna? Então isso não é um evangelho que se adequa às nossas necessidades. Até porque o evangelho em si, ele se adequa às nossas necessidades. Porque Deus é amor, Deus é acolhida, Deus ele cobre multidão de pecados, ele sendo amor. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Não quer dizer que Deus aprova os pecados, mas que Deus entende a mim, a você e até esses estrategistas dos vídeos nos seus muitos pecados. E aí Deus vai lidar com cada um, transformando a vida de cada um. O evangelho que Jesus queria que a gente anunciasse é esse, que a gente mostra para a humanidade que Deus está aqui, que Ele é o nosso Pai, que Ele nos acolhe. Você não acha injusto um pai odiar um filho por uma característica estranha que ele tem? Por que você acha que Deus vai destruir a humanidade por causa da sexualidade de alguém? Deus não vai destruir ninguém por causa das características humanas. Deus vai destruir essas pessoas que usam o poder que têm para ficar manipulando mentes, manipulando consciências, aí se tornaram filhos perversos. Agora, Deus jamais vai destruir a humanidade por causa da sexualidade dos gays, nem por causa do pecado da prostituta, porque são seres humanos tentando se entender. E dizer isso não é adequar o evangelho à minha vontade, é dizer que o evangelho é isso, ó, o amor cobre multidão de pecados e os acolhe. Assim como um pai e uma mãe que ama sua criança, seu bebê, sabe se contaminar com as suas fezes porque quer ver a criança limpa, mas é Deus quem limpa, não é um conservadorismo. Você pode ser de esquerda, pode ser de esquerda, pode ser de direita, mas seja sobretudo verdadeiro, verdadeiro com o princípio do evangelho. O diabo não precisa, viu, crente de direita? O diabo não precisa da sua mentira para divulgar o evangelho, porque o evangelho jamais precisou da mentira de quem quer que seja para ser difundido. É isso que eu queria dizer para você.